Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar pela iniciativa da audiência pública. Agradeço ao jornalista Glenn Greenwald por estar aqui contribuindo. Eu inicio minha fala citando uma frase que eu gosto, que diz o seguinte: é bom dizer logo duas vezes a mesma coisa, dando-lhe um pé direito e um pé esquerdo, pois com uma perna só a verdade fica de pé, mas com duas ela poderá andar e correr por aí. Eu não tenho dúvida de que foi violado o artigo 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal imparcial. Esse mesmo dispositivo está no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, item 55, quando diz que todos os litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e ampla defesa. Foi violado o artigo 254, incisos 1 e 4 do Código de Processo Penal, quando diz que o juiz dar-se-á por suspeito, quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. 4, quando ele houver aconselhado qualquer das partes. Eu não tenho dúvida que foi violado o Código de Ética da Magistratura, em especial no artigo 1º, que diz que o exercício da magistratura tem que ser exercido com imparcialidade. O artigo 8º fala que o juiz deve manter uma distância equivalente entre as partes. Olha, isso é elementar. E essa minha fala aqui não é só como senador, mas, acima de tudo, porque eu não teria coragem de olhar para os meus muitos alunos, como professor de Direito Penal e Processo Penal, por mais de 20 anos, e delegado de polícia por 27 anos. Eu não teria coragem de olhar para eles e falar: olha, nós vivemos num Estado democrático de direito, em que a espinha dorsal é a Constituição Federal, em que o due process of law, o devido processo legal, deve ser observado por todos, e que o juiz tem que sempre manter de forma equidistante entre aquele que detém a titularidade da ação penal pública, até do que determina o artigo 129(1) da Constituição Federal, e a defesa. Porque qualquer pessoa... E aí eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas querendo entrar até no mérito do diálogo, quando isso, para mim, é de só menos importância. Porque um contato do magistrado, que tem que ser neutro e imparcial, via Telegram, com aquele que tem 100% de interesse numa eventual sentença condenatória, se ele não for da mesma proporcionalidade e razoabilidade com a defesa, está violado o princípio da imparcialidade. Eu não tenho dúvida, e digo isso com propriedade, porque eu já citei e volto a citar esse exemplo, que se fosse eu, delegado de polícia, que mantivesse contato com o advogado daquele que eu indiciei, orientando, sugerindo, eu não responderia apenas a um processo administrativo disciplinar. Eu sairia preso da delegacia. Com relação à imparcialidade, eu não tenho dúvida que foi quebrada. Agora, eu também tenho que aqui enaltecer o trabalho da imprensa, porque está se invertendo isso. E aí eu invoco aqui o utilitarista de Stuart Mill, que é um inglês, é um filósofo. Para Stuart Mill, os fins justificam os meios. E foi isso que o comportamento do ex-juiz fez. É claro que e garanto que toda a população brasileira é contra a corrupção. Agora, a qualquer preço, nós vamos rasgar a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais, em nome de um comportamento e de um resultado imediatista? Em contrapondo Stuart Mill, eu fico com o alemão Immanuel Kant, que instituiu o imperativo categórico, que diz: age de tal forma que seu comportamento se torne lei universal. Eu fico imaginando, se nós admitirmos que o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro foi um comportamento legal,
lícito, nós estamos abrindo um precedente para que todos os juízes façam a mesma coisa, para que todos os promotores e procuradores ajam da mesma forma. A liberdade de imprensa, de pensamento, e aí eu quero enaltecer e vou justificar até a prova, porque a prova que está aí, ela é mais do que suficiente. O artigo 158 do Código de Processo Penal é claro, aspas, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Mas com bastante propriedade vem o artigo 167 e diz, quando não for possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios da infração, e aí eu falo, apagaram-se os diálogos, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nós temos aqui provas de natureza objetiva e subjetiva. Nós já temos áudios divulgados, diálogos divulgados, imprensa escrita, televisada, rádio, testemunhas, procuradores. O que mais queremos? Nós queremos, infelizmente, nesse falso Estado democrático de direito, criminalizar a pobreza. Porque as cadeias estão cheias de pobres. Mas quando envolve um político, quando envolve um juiz ou um procurador, nós estamos diante de semideuses. E onde que está a premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? O comportamento do jornalista é louvável. E eu agradeço ao senhor, enquanto brasileiro. Preciso ouvir, com todo respeito, um estrangeiro aqui, para, quem sabe, abrir os olhos de nós, da população brasileira, porque seria cômodo para mim, enquanto senador, falar aquilo que a população quer ouvir. Eu não fui eleito para ter um comportamento populista, um parlamentar eleito para cumprir a Constituição. Doa a quem doer. Ninguém está acima da lei, nem o juiz. Ninguém está acima da lei, nem o juiz. Artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica diz: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber, difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras. E aí, no item 3, ele fala, não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa. E aí eu quero chamar e me solidarizar, porque o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conhecido como COAF, no dia 2 de julho, diz que a Polícia Federal quer analisar atividades financeiras de Greenwald. Graças a Deus, ontem, o procurador do Ministério Público, junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu ao órgão que determine a imediata suspensão de toda e qualquer investigação sobre o jornalista Glenn Greenwald, do site de Intercept Brasil, até que fiquem claras as motivações para que ela ocorra. Saindo do Tratado Internacional, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, item 9, fala, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. O sigilo da fonte, minha gente, qualifica-se como garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar, transmitir informações. O artigo 220 fala, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o exposto nessa Constituição. E aí eu trago aqui, para os novos colegas, um posicionamento brilhante do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, que ele fala na DPF 130, o artigo 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala,
que os mencionados direitos de personalidade, liberdade de pensamento, criação, expressão e informação estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação. Seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação, que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. A Constituição destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. Quero aqui, para não me alongar, chamar também Benjamin Franklin. Ele dizia o seguinte, que a cada minuto, a cada hora, a cada dia estamos na encruzilhada fazendo escolhas. E nossas escolhas têm consequências. Compete a cada um senador, a cada um cidadão brasileiro, fazer uma autoanálise diante dessa situação, de forma neutra, imparcial. Eu não sou oposição, eu tenho a plena convicção de que eu estou aqui numa conduta de senador independente, mas que defende a Constituição Federal e os princípios e os tratados e convenções internacionais. Então, como Benjamin Franklin dizia, a hora é de escolher, minha gente. A mudança será para pior ou para melhor? Qual é o sistema que vai guiar nossas escolhas a partir daqui? Será o atropelo da legalidade e seu consequencialismo imediatista? Como serão vistos a partir de agora? É essa pergunta que eu queria que todos os senadores, deputados e a população respondessem. Como serão vistos a partir de agora a Constituição Federal? Como serão vistos o Código de Processo Penal, seus princípios e garantias? Escolheremos, ao final, o direito ou a barbárie? Acharemos normal que um juiz não tenha imparcialidade? Concordaremos que juiz possa ser acusador? O juiz pode comandar ou atuar do Ministério Público? Nossas respostas decidirão o futuro do direito no Brasil. E atenção, não vamos esquecer de uma coisa. Isso vai, pois se ficar decidido que o juiz que fez tudo o que fez o ex-juiz Sérgio Moro é um juiz normal e legal, a partir de hoje, todos podem fazer o mesmo. Os membros do Ministério Público também poderão fazer o mesmo que Dallagnol. Eis a escolha. A escolha é o Estado de Direito ou o Estado à margem do direito. Minha gente, não é normal numa democracia em que as instituições são fortalecidas, não é normal a promiscuidade entre juiz e promotor. Só para finalizar, eu não diria que a montanha pariu um rato. Eu digo que o que foi ruído foi a Constituição Federal, os tratados internacionais, o Código de Processo Penal, o Código de Ética da Magistratura, o princípio da isonomia processual da paridade de armas. E se porventura, algum dia, e eu acredito que isso, infelizmente, pode não acontecer, se algum dia qualquer processo que foi contaminado pela quebra do princípio da imparcialidade for declarado nulo, porque ferir a imparcialidade ser uma nulidade absoluta. Isso está no artigo 264, inciso 1º do Código do Processo Penal, que o processo será nulo por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Se porventura, minha gente, um dia qualquer processo for declarado nulo pela quebra da imparcialidade, não tenho dúvidas em atribuir
ao ex-juiz Sérgio Moro a única responsabilidade por esse fato. Diante disso, eu faço a pergunta. Eu apresentei requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito. E aqui eu me faço um desabafo aos colegas, que eu fui eleito senador, mas que se Deus me deu muitos defeitos, Ele me deu uma virtude. Eu tenho coragem. E quando eu vejo que nós temos 81 senadores, e só agora, até agora, eu tenho apenas 13 ou 14 assinaturas, com todo respeito aos colegas que pensam em contrário, eu ficaria um pouco envergonhado. Porque contra fatos não há argumentos. E uma CPI não é caça às bruxas, é para lançar luz sobre um fato e apurar. Quem não deve, não teme. Então, vamos lá. Apresentei requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito para apurar suposta quebra da imparcialidade no contexto dos diálogos divulgados pelo Intercept Brasil. Caso a CPI seja instalada, senhor Glenn, o senhor estaria disposto a contribuir com as investigações, uma vez que o Código de Processo Penal diz que, quando não for possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir a falta. A segunda é, no livro O Príncipe, de Maquiavel, em síntese, ele diz o seguinte: quando fizer o bem, faça aos poucos. Quando for praticar o mal, faça-o de uma vez só. O senhor, ao divulgar os diálogos em doses homeopáticas, estaria aplicando os ensinamentos de Maquiavel? E a terceira e última colocação que eu faço é: William Randolph Hearst, em frase normalmente atribuída a George Orwell, afirmou que, aspas, jornalismo é publicar tudo aquilo que não querem que publique. Todo o resto é publicidade. O Brasil tem medo do bom jornalismo? Muito obrigado, senhor presidente.